Resumindo, como a maioria das pessoas, você não chega ao marxismo simplesmente lendo um livro. Eu cheguei ao marxismo de forma indireta. Comecei a me interessar por lutas e protestos e por que as coisas estavam dando errado no mundo. E então descobri que as pessoas que faziam o tipo de protesto de que eu gostava eram todas, sabe, marxistas. Eram as pessoas mais disciplinadas. Não ficavam gritando insultos para ninguém. Realmente pareciam disciplinadas. E isso me atraiu. Quero dizer, uma parte de mim queria simplesmente ir lá e enfrentar a polícia. O que você sabe, eu realmente fiz em algum momento e paguei um certo preço por isso. Mas sabe, isso é simplesmente estúpido. Sair por aí brigando. É muito mais importante trabalhar para construir a confiança da classe trabalhadora e dos camponeses, de grandes números de pessoas, para que se envolvam. Se você vai lá e briga com um policial, você não dá confiança para as pessoas tentarem mudar o mundo. E eu aprendi isso bem jovem. Como a maioria das pessoas, o primeiro livro de Marx que li foi o Manifesto Comunista, que realmente, se as pessoas não leram, é um poema em prosa. É um texto lindo. E eu realmente fiquei surpreso. Você pode ler de uma vez só. É tão curto. Sim, especialmente a primeira parte. Na verdade, antes de chegar às sessões sobre, porque tem coisas no final, sabe, sobre a literatura dos socialistas e tudo mais. Só a primeira parte é elegante e bonita. E você tá certo, dá pra ler de uma vez só. Sim, e é poesia. E eu consegui entender tudo. Isso foi o que me surpreendeu, porque as pessoas diziam, sabe, que Marx é muito difícil. E eu pensei, sério, porque nesse texto ele diz coisas como sob pena de coação. Estou falando da tradução antiga, sob pena de coação. Sabe, você tem que adotar o modo de produção capitalista, senão eles te atacam. Sabe, eles, ou às vezes eles subordinam suas antigas formas de trabalho, como a escravidão e tudo mais, para que seus produtos possam entrar na economia capitalista. Ele escreve sobre isso e fala sobre guerras e como as guerras são usadas para obter recursos. Tudo isso fez sentido para mim. Eu pensei, uau, isso descreve o mundo. Nada do que eu tinha lido descrevia minha realidade, digamos, em 1986, de forma tão vívida quanto um texto escrito em 1848. É bizarro. Eu nunca tinha lido nada tão vívido, e eu adorava, naquela época e até hoje, ler poesia. Eu adorava ouvir músicas com letras incríveis. Eu amo música, uma música com letras realmente boas. Eu amo poesia. Eu adoro poesia. A maioria dos seus artigos no Tricontinental termina com um poema. Eu simplesmente adoro a maneira como um poeta consegue condensar emoção. Sabe, em um verso, eles condensam emoção. E Marx faz isso. Até mesmo a primeira linha do manifesto, um espectro ronda a Europa. Sabe, é uma linha tão bonita. E foi assim que me aproximei de Marx, através do Manifesto Comunista. E então, como a maioria das pessoas, li trechos aqui e ali. Em 1981, comprei os 3 volumes do Capital. Mas sabe, só fui ler muito tempo depois. Comprei por causa da Progress Publishers. Eles costumavam montar uma mesa na minha escola, e eu comprei Tolstói. Era tipo, sabe, R$1 por livro. Livros enormes por 50 paise. Você podia pagar 2 rúpias e levar 3 volumes. Era muito barato. Sim, os soviéticos estavam distribuindo livros e eu comprei muitos livros. Eu tinha muitos desses livros soviéticos, sabe? E eu os lia e dava para meus amigos porque eram baratos. Sabe, Turgenev, Tolstói, os velhos clássicos do século XIX, Chekhov. Li todos eles porque eram baratos. A biblioteca da minha escola tinha esses livros. Mas sabe, tanto faz. Não importa. O marxismo fazia sentido para mim. E então, quando comecei a ler Kwame Nkrumah, peguei um pouco disso. Quando comecei, Ho Chi Minh sempre foi, como ideia, um herói para mim. Eu não lia nada, não sabia nada sobre ele, mas ele era uma figura heróica. Sabe, Ho Chi Minh derrotou os americanos, então quando comecei a lê-lo, fiquei simplesmente cativado pela sua escrita. Porque, sabe, fiquei cativado pelo que ele dizia sobre os comunistas. Como um comunista deveria ser.
E de fato, isso é uma lição para as pessoas viverem como seres humanos, não apenas como comunistas. Ele fala sobre algo chamado emulação. Sabe que à medida que você cresce como pessoa, deve emular pessoas que admira. Você deve tentar ser como elas. Na verdade, essa é uma ideia filosófica muito antiga, que a maneira de se tornar uma pessoa moral não é ser um indivíduo e buscar uma forma melhor de ser você mesmo. O melhor, sabe como dizem, você deve ser a melhor versão de si mesmo. Você não sabe, você precisa de modelos. E é exatamente disso que ele estava falando. Emulação. E eu encontrei pessoas para emular, e achei isso uma forma muito enriquecedora de crescer, sabe? Então, para mim, o marxismo sempre foi uma ciência total do mundo, incluindo como ser uma pessoa. Não era só sobre como analisar, sabe? E quando você lê Lenin, é sobre como ser disciplinado. E para Lenin, ser disciplinado não é ser obediente. É ter uma mente afiada, sabe? Aguçar seu pensamento sobre o mundo. Trabalhar para construir coletivamente uma visão de mundo. É isso que significa estar em um partido. Você constrói uma visão de mundo coletivamente. Você enxerga o mundo junto com os outros, mesmo que existam diferenças. No geral, tudo isso me atraía. E nada disso o tal é growth. Sabe, eu queria estar em grupos, eu queria construir coisas com outras pessoas. Eu queria, como dizem, resgatar a vida coletiva, sabe, que vinha se deteriorando. E para mim isso é o marxismo, é tudo isso. Não é só, sabe, a extração de mais-valia, que eu acho uma descoberta extraordinária de Marx. Sim, mas é tudo isso. É Lenin, é Ho Chi Minh, sabe, é Walter Rodney. Eu poderia continuar falando. É como um mundo de movimentos. O PAIGC na Guiné-Bissau, sabe? O povo lutando em Moçambique contra os portugueses. É tudo isso. Essas pessoas se afobam de marxismo que me entusiasmava. E devo dizer que, acima de tudo isso, havia dois pensadores que realmente admirei e dos quais cresci muito. Um deles foi Mao Zedong. Eu realmente achava que ele era um construtor extraordinário e num país tão pobre, ter derrotado tantos obstáculos, ter construído a confiança do povo. Mesmo jovem, eu admirava a Revolução Chinesa. Nunca fui atraído pelo nacionalismo ou pela luta armada na Índia. Sempre achei isso um pouco insano. A Índia, o Estado é forte demais para esse tipo de coisa, mas Mao me atraía. E o outro foi Fidel Castro, e tive muita sorte de encontrá-lo várias vezes. Fiquei fascinado pela personalidade dele e pela forma como ele pensava o marxismo, não apenas como uma ciência para entender a sociedade, mas como um modo de viver no mundo, de ser uma pessoa, sabe? E ele, eu acho, se via como alguém a ser seguido. E em todo o nosso mundo, quero dizer, todos nós o imitávamos. Todos queríamos ser como Fidel. Sabe, se você me desse uma escolha, você preferiria ser como Che Guevara ou Fidel? Eu diria que é uma escolha injusta. Mas eu imitava o Fidel. Eu queria construir algo. É realmente difícil construir o socialismo. Muito, muito difícil. E admiro pessoas como Lenin, Mao, Fidel, essas pessoas que receberam a responsabilidade, sabe, pela luta de construir coisas. É incrível. Desculpe, não consigo resistir a perguntar isso. Essa escolha entre Che e Fidel também me fez lembrar da escolha entre Trotsky e Stalin. Sei que seria um pouco diferente, já que a história de Trotsky está tão envolta em acontecimentos históricos. Sabe, é muito mais carregada do que, na verdade não para mim. Isso não é tendencioso para mim. E vou te dizer por quê. Quero dizer, você sabe, acho que dentro dos movimentos de esquerda, frequentemente há disputas e você pode analisar isso do ponto de vista doutrinário e tudo mais. Mas acho que há algo mais do que isso aqui. Veja, Leon Trotsky veio de uma origem extremamente privilegiada. Ele era bem instruído desde criança, veio de uma família de classe média alta. Era muito inteligente, escrevia lindamente. Era um comunista muito sincero e íntegro. A mãe de Stalin era trabalhadora doméstica. Ele não teve as vantagens intelectuais de Trotsky. Era um organizador extraordinariamente bom.
Quero dizer, por ter vindo da camada mais pobre da classe trabalhadora, ele conseguia se comunicar com a classe trabalhadora. Ele construiu o Partido Operário Social-Democrata Russo com suas próprias mãos de classe trabalhadora. Aquele grupo de bolcheviques era formado por pessoas que vinham da base da classe trabalhadora. E acho que é uma comparação muito infeliz feita entre Stalin e Trotsky, quando se observa seus escritos. Sabe, um é uma pessoa altamente erudita que vem de uma família de classe média alta, capaz de citar esta ou aquela fonte. O outro vem com uma grande raiva da burguesia, raiva da elite, sabe? E odeia a elite. Ele tem o que eu chamaria de ódio genuíno. Isso era o que Stalin tinha, ódio genuíno pela nobreza. Quero dizer, ele sabia o quanto sua mãe havia sido maltratada. Se você lê biografias dele, sabe que isso tem um impacto em alguém assim. Então, para mim, se você fala Stalin ou Trotsky, eu digo, bem, vamos olhar para os antecedentes deles e ver o que Stalin foi capaz de fazer dado seu histórico. Quero dizer, ok, há todo tipo de coisa horrível que você pode listar. No fim das contas, Stalin discordou de Bukharin. Bukharin disse, veja, este é o caminho para o nosso desenvolvimento. E Bukharin estava certo. Mas o caminho de Bukharin, Stalin percebeu, levaria décadas. Era uma maneira muito boa de industrializar. O plano de Bukharin era excelente. Sabe, assim que vamos lidar com o campesinato, blá blá blá, fazer alguma coletivização. Mas isso ia levar décadas. Stalin disse, não temos décadas. Eles vão nos invadir, eles vão nos destruir. E ele fez uma escolha ali. Precisamos apostar na industrialização. Há muita dor associada à política econômica de Stalin, porque isso significou industrialização, uma situação de superexploração para o campesinato. Sim, mas eles se industrializaram. E por causa disso, e por causa do sacrifício de 25 milhões de cidadãos soviéticos, o fascismo foi destruído na Europa. Sabe, a Grã-Bretanha estaria falando alemão e saudando estátuas de Adolf Hitler sem a escolha de Stalin. Sabe, francamente, bem, na minha opinião, se você olhar por esse ponto de vista, sim, é muito claro para mim, ok? Para mim está muito claro que você não pode fazer uma escolha como Stalin versus Trotsky e dizer, vamos escolher entre os escritos desse cara e os gulags daquele outro. Porque é isso que acontece com Stalin versus Trotsky. Trotsky é ótimo de ler. Os textos dele são tão interessantes e estão tão cheios de percepções brilhantes e citações da literatura e tudo mais. E esse cara é o Gulag. Ele mandou pessoas para a morte. Se você tem essa escolha, bem, é uma escolha óbvia sim. Mas então, se você olha para o quadro geral, é uma escolha muito mais difícil. E não estou dizendo que estou disposto a fazer uma escolha, mas acho que na minha descrição eu realmente entendo, e acho que as pessoas não entendem, o que significava ser daquele nível da classe trabalhadora. Quero dizer, se você olhar para a totalidade dos bolcheviques, a maioria deles veio da classe trabalhadora, e do extrato mais baixo da classe trabalhadora. Sabe, muitos deles, Cecília Bobrovskaya, cujo livro de memórias publicamos pela Left Word, é um livro incrível. Era a mensageira de Lenin. Ela costumava ir do Império Tsarista para encontrar Lenin em Genebra, onde quer que ele estivesse, para lhe entregar livros e jornais contrabandeados e para contar a ele o que estava acontecendo no partido na Rússia. Sabe, eles caminhavam por horas, ela escreve em suas memórias. Ela cresceu em uma casa, a mãe trabalhava, o pai era rabino, ou sabe, ele era um estudioso do Talmud, nunca fez um dia de trabalho na vida. Ela cresceu em um lar de pobreza absoluta. Essa é a bolchevique que eu admiro. Sabe, não pessoas como eu, que vêm de famílias com bibliotecas, que podem citar poesia à vontade. Eu não admiro alguém como eu. Eu admiro alguém como Cecília Bobrovskaya, que vem de uma pobreza realmente extrema, se torna bolchevique, estuda, lê. Depois da Revolução Russa, Lenin está sentado em seu escritório, sim, e pergunta às pessoas, onde está Bobrovskaya? Sabe, vencemos. Agora, onde ela está? Bem, descobre que ela está vivendo na miséria.
Sim, realmente em péssimas condições. E você sabe, ela não tem posição e está em uma situação difícil. Então Lenin diz, não, Bobrovskaya deve viver em Moscou perto de nós. E ele faz algo incrível. Ele abre um prédio chamado Sociedade dos Velhos Bolcheviques, certo? E ele organiza para que pessoas como Bobrovskaya morem lá. Eles têm uma cozinha comunitária e tudo mais, uma biblioteca. E ele diz a eles, vocês têm uma tarefa. Agora, todos vocês já são velhos. Vocês vão escrever suas próprias memórias em pequenos livretos. E vão escrever a história do nosso partido, tudo o que vocês fizeram. E essa literatura, eu tenho muitos desses. Os soviéticos também os traduziram. Pequenos panfletos, biografias de diferentes bolcheviques. E aqueles que morreram, eles foram lembrados e escreveram coisas sobre os que morreram. Essa é uma das partes mais bonitas da Revolução de Outubro, que todos esses velhos comunistas que construíram a Revolução depois viveram juntos, sim, nesse tipo de comuna. E eles tinham a tarefa de produzir suas histórias. E se você lê isso, vai chorar, porque a maioria desses bolcheviques vinha de famílias de artesãos, operários de fábrica, sabe? E da base da classe trabalhadora. Ou seja, eram, sabe, carregadores, pessoas que andavam por aí carregando grandes cargas, porque assim podiam contrabandear jornais. Sim, eu os admiro. Stalin veio desse meio. Não vamos esquecer disso. É só isso. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyotishman, começamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, tentamos produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Já entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas até agora. Se você gostou do nosso conteúdo até aqui e quer que a gente construa um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E se não puder fazer isso, não fique triste. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Don't forget to hit the subscribe button.